A gente vai se encontrar amanhã, viu? Até. Tchau, Sara. Tchau, tchau. Olha só, Mauri, a gente está aqui desde cedo nessas transmissões do Brasil 247, né? Existe mais ou menos uma linha do tempo definida, a gente consegue mais ou menos entender o que aconteceu, e existe um contexto que explica, né? Além disso, a gente, como o Pedro Paiva falou agora, a gente tem essa figura do Donald Trump que não tem nenhum pudor de falar das intenções dele, né? Então, nesse sentido, a análise ela se torna mais fácil. Eu queria saber de ti sobre essas repercussões, não só sobre as repercussões desse sequestro do Maduro, mas sobre essa possibilidade de haver traidores, por exemplo, essa iminência de ter um outro ataque na América Latina. O Donald Trump já falou que vai fazer que poderia fazer um segundo ataque com certa facilidade. E ele nunca escondeu, né, a intenção dele de ferir a integridade de outros países, como, por exemplo, a Colômbia, o México. Inclusive, ele faz a associação do narcoterrorismo com esses outros países também. Quem é que vai ser o próximo, Amaury? É uma loteria. A gente não sabe realmente o que pode acontecer, porém, a gente pode ter certeza de que vai acontecer. Não soframos por isso, preparemos-nos por isso, né? Foi a Bolívia, foi o Equador, a Venezuela também anteriormente, o Brasil 2 vezes, golpe contra a presidenta Dilma também, agora a tentativa de golpe contra o presidente Lula, a detenção do presidente Lula, a gente tem os processos de desestabilização no Peru, em todos os países. Então é um modus operandi dos Estados Unidos da sua história, isso faz parte do crescimento e da consolidação dos Estados Unidos como um império que domina a nossa região. Eu sempre digo o seguinte: o único lugar no planeta, na história da humanidade, que foi majoritariamente governado pelas esquerdas através de uma democracia liberal burguesa foi a América Latina. A gente teve desde 98, daí para diante, com a chegada do presidente Hugo Chávez, a América Latina foi governada pelo Correia, pelo Evo Morales, pelo próprio Néstor Kirchner, depois o Lugo, o Pedro Castilho, aí a gente tem o presidente o Andrés Manuel Lopes Obrador, o Petro. Então, a América Latina ela foi governada majoritariamente e a América Latina é dona dos recursos naturais que são fundamentais para o funcionamento do mundo globalizado e do neoliberalismo. Nós temos água, a gente tem todas as matérias-primas necessárias para a produção de tecnologia, de satélites e celulares, a gente tem o ouro, a gente tem óleo, a gente tem petróleo, a gente tem luz, tem sol, tem vento, a gente tem tudo. Então é importante para os Estados Unidos, porque isso é uma doutrina dos Estados Unidos, ter o domínio sobre isso. Então a gente tem que estar certo de que vai ter um golpe de Estado. Não adianta o presidente Lula ser super amigo do Donald Trump agora, ele ser um querido, porque Obama também, he's the guy. Você lembra quando ele falou para o Lula, he's the guy? Pois esse guy foi preso. Ele foi preso pela ação do Departamento de Justiça, que é o Ministério da Justiça dos Estados Unidos, do Obama. O Obama enfiou na cadeia o presidente Lula. Foi Obama que articulou o golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff. Foi o Donald Trump e também o governo Biden que trabalharam no processo de tentar o golpe de Estado contra o presidente Lula no 8 de janeiro. Não adianta a gente acreditar que a gente é amigo, a gente não é, ou a gente se alinha, ou a gente vai ser derrubado, a gente vai ser assassinado, a gente vai ser desestabilizado. O governo dos Estados Unidos, só na América do Sul, assassinou 3 presidentes. Allende do Chile, Torrijos do Panamá e Roldós do Equador. Isso nos últimos 30 anos, 40 anos, né? No caso do Chile, um pouco mais. Então, a situação é sempre de desestabilização. A gente tem que estar preparado para que isso aconteça. Então, a gente pode ter uma boa relação, mas a gente sabe, se a gente pisar no calo, se a gente realmente for um problema para eles, eles vão assassinar, eles vão derrubar, ou eles vão bloquear o que os Estados Unidos, e é importante aos assinantes do 247 entenderem isso,
Os Estados Unidos criaram um bloqueio econômico financeiro à Venezuela, que é uma medida coercitiva unilateral. Os Estados Unidos não são os donos do mundo, eles não são a polícia do planeta. Então, eles não têm o direito de bloquear a Venezuela ou qualquer país do planeta, porque eles não têm esse mandato, o mundo não deu esse mandato a eles. Então, o que a gente tenta é sobreviver no meio disso tudo. Então, a situação é muito complicada, e isso serve de alerta para o Brasil. E, inclusive, lembra que o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS? Olha o que está acontecendo agora. Olha a barbeiragem diplomática do Brasil naquele bloqueio. E hoje o Brasil preocupado porque o Brasil pode ser invadido. Eles podem bombardear Brasília porque eles estão tentando criar matriz de dizer que o Brasil também é um país que envia droga para a Europa, para os Estados Unidos, para o resto do mundo, porque é sim um pequeno corredor da saída dessa droga. Porque eles também acusam, lembra o Cláudio Castro, Rio de Janeiro, terrorismo, aquela lei que eles estão tentando, o PL feito pelo Derrite, né, o ex-secretário de Segurança do Estado de São Paulo, para querer classificar o narcotráfico no Brasil como terrorismo, pois essa justificativa de terrorismo na Venezuela com o narcotráfico que permitiu uma falsa legalidade do Donald Trump em fazer esta barbaridade contra o nosso continente. Então não adianta a gente falar, não, a gente é super amigo, já baixou a tarifa, estamos bem, vamos aí. Não dá para a gente, como continente, como país, acreditar nisso. Então a certeza é que se a gente não se alinhar, a gente vai ser invadido. Agora, como a gente se prepara para sobreviver a isso? Né? Essa é a grande questão no nosso continente. Amaury, deixa eu ler aqui algumas mensagens. O pessoal está... engraçado, né? Eu fiz a abertura falando isso. O Maduro ele pode despertar uma série de discussões, né? Ele pode gerar polêmicas dentro do campo progressista, mas existe um entendimento, né, de que um país não pode invadir o outro. O presidente não pode se colocar como o grande xerife do mundo e prender o outro líder. Isso não existe, né? E esse momento, esse dia 3 de janeiro de 2026, parece que define muito claramente isso, né? A gente vê posições da extrema-direita na Europa, por exemplo, condenando a postura do Donald Trump, e aqui no Brasil a gente vê uma extrema-direita dando os parabéns, né? Inclusive desejando que o Brasil seja o próximo alvo, é o fim da picada. O Evandro, ele fala assim, a invasão da Venezuela nunca foi pelo povo venezuelano, né? De fato, precisou ser uma invasão externa, né? Física, para que eles sequestrassem o presidente Maduro. O perfil Kaká, ele fala assim, por que os 5.000 mísseis russos da Venezuela não foram utilizados contra esses 150 helicópteros? O Antônio José fala, o Trump disputa com Netanyahu o Nobel da maldade. Sabemos o que aquele povo promoveu e as consequências da atitude do Trump são imprevisíveis. O Viba pergunta assim, alguém pode nos informar por que a esposa do Maduro também foi levada? Porque realmente é estranho, né? O Jairo Costa, ele fala assim, o terrorismo de Estado com bombardeios desnecessários praticados por Trump teve como finalidade não só acuar a resistência popular venezuelana, mas também de servir como recado às nações da América Latina e de governos progressistas. Você deixou bem claro que a gente tem que se preparar para o pior. Eu queria saber, Amaury, você que entende, né, essa configuração, essa realidade do povo venezuelano e da Venezuela, como é que fica a situação interna na Venezuela nesse momento? Pedro Paiva falou de manifestações em Nova York, né, em defesa aí do presidente Nicolás Maduro. A gente sabe que tem no Chile também, no México, Cuba, né? Outros países estão se manifestando, inclusive parece que há uma manifestação agora na Avenida Paulista também. Mas eu queria saber como é que fica o apoio, inclusive, da vice para gerir a Venezuela nesse momento. Neste momento, a Revolução Bolivariana continua governando o país. Né? Delcy Rodrigues, numa ação muito, muito inteligente, não assume a presidência da República. Ela continua vice-presidente, denunciando o sequestro, porque realmente foi um sequestro, do presidente Nicolás Maduro e da Cília, né, da primeira-dama. Então, é interessante ver que não há um novo governo na Venezuela. Não, é o mesmo governo sem o seu presidente que foi sequestrado. Isso é uma novidade no planeta.
Em nenhum momento da história que eu me lembre, por favor, os historiadores ou qualquer pessoa que souber poder me corrigir, de que um presidente vivo foi sequestrado, foi levado para o Império, né, para os Estados Unidos, e a partir disso se começa uma disputa de um processo de transição. Não, porque a vice-presidente ela assume interinamente, temporariamente, a gestão do governo, cercada pelos principais atores políticos e de controle do país, sendo Diosdado Cabello, né, que é o ministro da Justiça e do Interior, que é Interior e Justiça, você tem o Padrino Lopes, que é o ministro da Defesa, e você tem também o Jorge Rodríguez, que é o seu irmão, presidente da Assembleia, né? Lá no caso na Venezuela não é um congresso, é uma Assembleia que tem a mesma função legislativa do país. Então, você tem as forças políticas do país em torno da Delcy, dando a ela todo o apoio necessário para ela poder governar, levar à frente a Venezuela nessa situação de guerra, porque a Venezuela foi bombardeada, ela foi invadida, sofreu um ataque, foi sequestrado o seu presidente e a sua primeira-dama, porém, a Delcy, ela assume esse papel agora de processo de negociação, porque tem que... vai ter, alguma coisa vai ser cedida, algum processo vai acontecer no país com os Estados Unidos, inclusive dito pelo próprio Donald Trump, coisa que a gente não ouviu da voz da Delcy, nem dos altos funcionários, o alto escalão da Venezuela. Então, a Venezuela segue a sua luta de sobreviver e resistir a um embargo econômico absolutamente sem justificativa legal, moral, política, que lembrando que a CEPAL, né, que é a Comissão Econômica para a América Latina da ONU, que é quem de alguma maneira faz a leitura da economia do nosso continente, indicou que a Venezuela é o país que mais cresceu em 2025, com uma projeção de crescimento fantástica para 2026, com toda a crise econômica liderada pela própria Delcy, né, que ela era encarregada do setor econômico da Venezuela. Então, você tem um país que estava tentando e que conseguiu, de alguma maneira, fugir desse bloqueio ilegal dos Estados Unidos à sua economia. Então, a Delcy tem a legitimidade, a legalidade e também o apoio político para poder governar. Agora, que ela possa ser assassinada? Pode. Ela pode ser sequestrada também? Também pode. Né? A Venezuela, são poucos os países, na verdade, nenhum país da América Latina, do mundo são poucos, mas nenhum país da América Latina tem capacidade de resistir a uma invasão militar. Olha o exemplo do que aconteceu na Venezuela, que seu presidente foi sequestrado dentro do seu quarto. O pessoal está lembrando aqui da situação do Panamá, né? O Noriega também foi... O microfone caiu. Hoje, inclusive, Sara, em 1990, no dia 3 de janeiro de 1990, é que o Noriega foi sequestrado pelos Estados Unidos. Ele se entregou depois de ter sido cercado de dentro da casa, digamos, né, do Vaticano, no Panamá. Ele que havia sido um aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos invadiram, para invadir o Noriega, antes eles fizeram um bombardeio que eles mataram mais de 10 mil pessoas. Até hoje não se sabe o número total de mortos no Panamá. No caso da Venezuela, nesse sentido, saiu mais barato, digamos. Né? Há mortes, há indicação de que há mortes de civis feridos, o país não informou oficialmente quantos, mas no caso do Panamá foram mais de 10 mil. Os Estados Unidos fizeram isso na República Dominicana, fizeram isso também na América Central, diversos países, na Nicarágua, em Honduras, na Guatemala. Você tem um desembarque, né, de forças militares. Hoje a situação é um pouco diferente, a tecnologia permite você fazer o que eles fizeram. Entraram com helicóptero, sequestraram o presidente, foram embora sem nenhum problema. Agora, cabe saber, isso vai ser muito difícil a gente saber, se houve ou não conivência de alguns setores que permitiram esse sequestro do presidente Nicolás Maduro. Isso é uma coisa que a gente ainda não sabe e provavelmente a gente não saberá. Então, essa é a questão, né? Assim, é de fazer perder o sono. Claro que foi agora pela manhã que aconteceu, mas é uma situação muito estranha, né? Porque a gente tem alguns entendimentos, inclusive essa resistência, essa força do povo venezuelano e essa fidelidade das Forças Armadas da Venezuela ao Nicolás Maduro, sempre foi uma coisa que a gente entendeu, né, como um fato muito concreto. E é difícil imaginar como é que se deu esse sequestro, que parece ter sido tão fácil, né?
Vamos pensar o seguinte, a gente tem 3 presidentes dos Estados Unidos assassinados dentro do território estadunidense. É uma realidade que nunca aconteceu em nenhum país do mundo. Com toda essa tecnologia, todo o teu serviço de inteligência e tudo mais, 3 presidentes foram assassinados dentro do território estadunidense. Então, é o sistema tomando as decisões e eles sabem as capacidades que ele tem. A gente não pode negar isso, né? Ainda mais no nosso continente, onde é a área de maior influência dos Estados Unidos. Comercialmente, a maior influência é com a China, mas militarmente, no processo, eu diria, militar e cultural, os Estados Unidos têm um domínio amplo da nossa região. Então, eu diria, Sara, a gente não tem que se surpreender. Isso a gente vive, a gente vive isso há muitos séculos. Os Estados Unidos são os Estados Unidos a partir da invasão do México. Metade do território estadunidense era o México. Em 1870, os Estados Unidos invadiu o norte do México e ficou com toda a costa do Pacífico. Califórnia, Texas, Novo México, Phoenix, Arizona, todos esses lugares eram territórios mexicanos que foram roubados pelos Estados Unidos no meio do século XIX. A partir disso, eles começaram realizar processos de invasão e desestabilização da nossa região inteira. O fortalecimento dos Estados Unidos justamente nasce a partir do processo de quebra, né, dessa união latino-americana que nasce a partir do esforço de tentar se independizar da Europa. Aí Simão Bolívar, aí a gente tem Morazán, e a gente tem outros importantes líderes que tinham uma capacidade de integrar o nosso continente. Então, os países não existiam como a gente os conhece. E os Estados Unidos trabalhou para operar, para destruir, e que esses grandes países se transformassem em pequenos países mais fáceis, mais vulneráveis à ação deles, né? O Bolívar já falava disso. Tem que ter cuidado com o norte, com esse país que acredita que a providência divina deu a eles a luz para poder governar o mundo. Isso é real, isso a gente está falando 200 anos atrás, isso não é de agora. Então, a gente não tem que se surpreender. O que a gente tem que ser frontal. Saber que essa é a realidade com que a gente enfrenta um país. E não é só, porque na América é os Estados Unidos diretamente, mas na África, igualzinho da América, é a França, é a Bélgica, é a Holanda, é a Inglaterra. São os países que conformam um processo de domínio da África para justamente someter, matar presidente, dar golpe de Estado e roubar os recursos naturais, porque no final das contas é isso. O capitalismo mundial depende das nossas riquezas, mas não depende do nosso esforço político pela nossa soberania. Então eles vão pisar em cima da gente sempre. Então não vamos nos surpreender, vamos pensar e construir uma capacidade onde a gente não dependa de forças exteriores, nem da aprovação da Europa, nem da solidariedade de alguém, não. A gente tem que criar as nossas capacidades de sobreviver, porque essa é uma realidade que se repete todo ano. Então, a gente tem que saber superar e enfrentar isso daí. Esse ano ainda houve toda aquela fala estranha, né, do Trump sobre a CIA estar na Venezuela. Quando foi que a CIA não esteve, gente? Sempre. Não sofremos, como está no Brasil. Como está no Brasil, sempre esteve. Não adianta, não sofremos por isso. É uma coisa simples. A gente sabe que os ministros, os governos se falam através do WhatsApp. O WhatsApp é uma tecnologia dos Estados Unidos que serve para que você entregue informação. Olha, o ministro da Justiça está falando com o presidente que vai fazer tal coisa. Então, informa diretamente. Mas eu já vi segurança de presidente usar Waze para levar a caravana presidencial mais rápido para saber se tem trânsito ou não, gente. Pô, o Waze, sério, então, mas isso é real, e é por isso que acontece esse tipo de ações. Então, cabe a gente agora superar essas questões e ir para cima e enfrentar essa realidade, não tem muito mais. É isso, a Mauri, para me despedir aqui de você, a Laurita manda um superchat e fala assim, a Mauri teve traição por parte das Forças Armadas venezuelanas, porque foi muito fácil, sequestro e invasão com bombas. É muito provável, né? Eu não quero ser imprudente, mas é difícil você chegar onde eles chegaram sem ter a conivência de alguma maneira de alguma parte das Forças Armadas. Não é a primeira vez, caso isso se confirme. Isso. O Amauri tem uma questão de tempo, gente. Eu vou ler os outros superchats aqui. Eu vou embarcar o Glauber Braga só para dar oi, tchau, para vocês, né, terem aqui um momento de intercessão muito breve. Ainda agora. Ótimo. Obrigada, Amauri. Boa noite, Glauber.
Boa noite, Sara. Boa noite, Amaury. Boa noite Uma a honra, todos e todas. uma honra, deputado. Obrigado, Amaury. Siga a Obrigado. sua luta e o seu exemplo para o povo brasileiro e latino-americano. Minha Obrigado. total Seguimos solidariedade firmes. e apoio. De Muito coração. obrigado. Muito obrigado por tudo. Obrigada, Maurício. A você.